Oi? Tu não resistiu, né? Caiu na tentação do ChatGPT. Mas beleza, não vou te julgar não. Primeiro, deixa eu dar um aviso. Se você não sabe do que eu tô falando e caiu de paraquedas aqui nesse episódio, volta lá no episódio Escolha 1. Tem que começar por lá. E se você tá aqui, é porque você escolheu usar a inteligência artificial para fazer um pedaço do teu TCC. Rodrigo já tá te esperando com uma convidada para refletir sobre essa escolha. Vai lá, sem medo, porque ninguém vai te julgar. E se eles julgarem, tu volta aqui e faz uma queixa pra mim. Daqui a pouco eu volto. O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, e aí? Foi difícil fazer essa primeira escolha? O que é que pesou? A falta de tempo? Ou foi a preguiça mesmo? Bom, agora vamos pensar um pouco sobre as consequências dessa sua escolha. Aqui nessa série é assim, cada escolha sua vai te levando para um caminho diferente na história, você decide. Eu não sei se você é muito jovem para pegar a referência do Você Decide. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Ô Flávia, Oi. você que é uma pessoa jovem, você tem a referência do que era o Você Decide nos anos 90? Eu não faço a menor ideia do que é isso. Eu não vou mentir. Você não faz ideia de que era um programa, de quando era, você não sabe nada sobre Você Decide? Absolutamente nada. Mas eu tô até com medo, assim, de, sei lá, se for um negócio super auge, que só eu não sei. Não, acho que para sua geração é normal não saber. No limite entre o certo e o incerto. O final, você decide. Bom, você que tá aí ouvindo, se você não sabe o que foi o Você Decide, pergunta pro ChatGPT, né? Você não tá com essa amizade sincera aí com o ChatGPT? Eu tô brincando. Eu prometi que a gente não ia julgar. É que é difícil, né? Não julgar. Eu não vou negar que dá uma vontadezinha de pegar o código de ética e jogar no teu colo. Artigo 7º, item 8. O jornalista não pode assumir a responsabilidade por publicações, imagens e textos de cuja produção não tenha participado. Mas, quem vai bater um papo contigo sobre essa escolha de usar a inteligência artificial para burlar o TCC não sou eu não. É uma pessoa que lida com isso no dia a dia. Uma pessoa em quem eu confio muito, a jornalista Adriana Barsotti. A Adriana já passou por várias redações, já ganhou prêmios, ganhou o Prêmio ESSO, o Prêmio Vladimir Herzog, ela faz parte do projeto Colabora, mas eu quis que a Adriana viesse aqui porque ela também é professora universitária na UF, a Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E ela está acostumada a conversar com os alunos sobre a inteligência artificial chegando nesse cenário dos trabalhos acadêmicos. Então é ela que vai refletir sobre a escolha que você fez. Adriana, obrigado. Vou deixar vocês dois à vontade. Ouve bem o que a Adriana vai te falar. Oi, tudo bem? Se você caiu nesse episódio é porque você decidiu usar o ChatGPT em trabalhos da faculdade. Agora, se você está achando que vai levar um sermão, você está enganado. Sabe por quê? Porque a história do jornalismo sempre foi atravessada pelas invenções tecnológicas. Mas calma aí, eu não estou querendo dizer com isso que você fez a escolha certa de usar o ChatGPT. Uma pesquisa da Associated Press revelou que quase 74% dos profissionais da indústria de mídia já usaram inteligência artificial. Mas se os jornalistas estão usando, por que eu não poderia? Você pode estar se perguntando. Eu acho que a sua pergunta deveria ser outra. Para que os jornalistas estão adotando a ferramenta? Ela está substituindo o trabalho deles? A ideia é que ela facilite a vida, mas não substitua ninguém. Pedir uma ajuda ao ChatGPT para pesquisar, traduzir, transcrever ou resumir pode poupar um bom tempo que pode ser usado em tarefas mais complexas. Uma dica que eu te dou é dar uma olhada nas orientações do Núcleo Jó. Ele foi o primeiro veículo brasileiro a divulgar normas para o uso de IA generativa. Outro ponto é ser transparente no uso da IA e comunicar aos seus professores. Como assim? Eu não vou levar 0? Isso não vai ser considerado plágio? Como a Adriana falou, se você abrir o jogo com a professora ou com o professor que está sem tempo, que está com dificuldade, vocês podem arrumar uma solução juntos.
Mas tem uma outra questão que vai além desse negócio de se é plágio, se não é plágio, e que vai valer não só para estudantes, mas para qualquer jornalista, que é a questão do algoritmo da inteligência artificial, o jeito como ele foi criado e o viés discriminatório que ele pode ter. Ouve só, Adriana. Vale lembrar que a inteligência artificial, gente, é humana. Quem programa os algoritmos das Big Techs? São os engenheiros do Vale do Silício, certo? Eles preparam os dados e criam categorias para organizar, entre aspas, os conteúdos das plataformas. E aí, segundo quais critérios? Geralmente de homens brancos e heteronormativos. Mas eu vou deixar aqui para você a recomendação de um documentário chamado Coded Bias, da Netflix, que demonstrou o racismo em ferramentas de reconhecimento facial. Bem, eu prometi que não ia fechar o tempo com você, que fez essa escolha, e acho que eu cumpri com o combinado. Então, seja transparente e responsável quando for usar IA e bom trabalho para você. Obrigado, Adriana. Adorei a sua reflexão. Você aí que está ouvindo, espero que você tenha gostado também. Você entendeu que a questão aqui não é julgar a escolha, é refletir um pouco sobre as consequências de cada escolha. E aí, quando chegar lá no fim da série, quem sabe a gente não tem uma compreensão melhor sobre o jornalismo. Só que aqui o tempo passa rápido e você já vai ter que partir para uma segunda escolha. Ela também vai ter a ver com esse período da faculdade, só que já dentro do mercado de trabalho. É um dilema de quem está chegando no jornalismo e buscando espaço no mercado. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Ou está passando agora, não sei qual é a sua situação aí. Mas antes de te dizer qual é a pergunta que você vai ter que responder, eu e a Flávia vamos te contar 2 historinhas bem rápidas que aconteceram com a gente. Você já notou que a gente também vai ter que se expor aqui, né? Você tá pronta, Flávia? Acho que sim. Mais ou menos? Mais ou menos. Tá bom. O que a gente tem que falar aqui é sobre momentos da nossa vida, da nossa carreira, em que a gente se sujeitou a coisas para garantir um trabalho, para não ser demitido, para ser efetivado. Você tem uma história para contar, eu também tenho uma, mas eu quero ouvir a sua antes. Cara, eu fui estagiária. O meu primeiro estágio, eu queria mostrar muito serviço. Eu queria aprender coisas diferentes. Eu queria ser a maior estagiária que esse Brasil já viu. Eu era muito pra frentex. Só que eu acho que a diretora lá do local que eu trabalhei, ela se aproveitou bastante disso. E aí eu trabalhava mais do que meu horário, eu ultrapassava. Eu peguei o período da pandemia, então, assim, não tava tendo aula, ela se aproveitava que eu não tava tendo aula, e aí eu trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, teve um dia que eu trabalhava à noite. E aí eu comentava até com os meus amigos que a diferença pro estagiário, pro cachorro, é que do cachorro o povo tem pena. E era real, assim, do estagiário ninguém tem pena. Mas, experiências, né? Foi 1 ano nessa labuta aí. E certamente ganhando um salário muito alto, né, Flávia, nesse momento? R$800. Eu tô um pouco constrangido agora porque eu não, na minha história, eu não ganhava R$800, eu ganhava cerca de nenhum real. Aí é um pouco pior mesmo. E aconteceu num grande jornal, num grande ex-jornal desse país, que era o Jornal do Brasil, que foi onde eu comecei. Mas antes de começar de fato, eu estava num momento que era ali 2º, 3º período da faculdade, em que eu estava desesperado por um estágio. Não conseguia estágio em lugar nenhum e estava achando que eu não ia conseguir, que eu não ia entrar no mercado. E a minha família não tinha ninguém de jornalismo, eu não conhecia ninguém da área da comunicação, então eu não tinha muito para onde correr, eu ficava tentando fazer as provas e não passava. E aí chegou um belo dia que o meu pai virou para mim e falou assim: conheci um cara no Jornal do Brasil, você vai lá, porque ele vai te arrumar um estágio. E eu odiava isso, esse negócio de chegar nos lugares e falar, sabe, indicado. E meu pai não era da área também. Eu falei, bom, tava meio desesperado, fui. Eu lembro que eu cheguei na redação do Jornal do Brasil, que era uma redação majestosa na Avenida Brasil, enorme. E eu lembro de ter entrado e dar de cara pra mesa da secretária de redação, que era a Marília, que trabalhou décadas no Jornal do Brasil. E eu todo tímido falei, tudo bom? Eu vim falar com o Nelson Batista. E aí a Marília olhou pra minha cara e falou... Nelson Batista? Mas ele é de qual editoria? Eu falei, olha, eu não sei exatamente a editoria, mas eu sei que ele trabalha aqui no jornal. Aí a Marília, olha, aqui na redação não tem nenhum Nelson Batista. Eu vou ligar lá para a central para ver se em algum outro setor do prédio, era um prédio enorme de vários andares, para ver se tem alguém, sei lá, no comercial, alguma coisa assim. E aí ligou e simplesmente não existia um Nelson Batista naquele prédio. E ela viu que eu fiquei muito constrangido e eu já queria me enfiar embaixo de uma mesa
E ela falou, mas se você quiser, pra você não perder a viagem, eu posso ver com alguém aqui da redação se alguém pode te mostrar a redação pra você conhecer, te interessa? Aí eu queria ir embora correndo, né? Mas eu falei, claro, interessa, lógico. Pô, uma experiência, né? A redação do Jornal do Brasil, grande. E ela falou com o editor de cidade lá, e ele me mostrou, assim, a redação e falou, senta aí, fica à vontade e tal. E eu fiquei ali. Depois de algum tempo, ele falou, pô, se você quiser voltar aí amanhã, pode voltar. Você aí fica vendo a gente trabalhar aí, se for legal pra você. Eu falei, tá bom, voltei no dia seguinte. E aí eu ficava sentado num lugar ali, num cantinho. Eu me sentia meio no zoológico dos jornalistas, sabe? Ficava sentado vendo os jornalistas trabalhando, assim. E aí ele falou, semana que vem, se você quiser voltar aí, pode voltar. Eu falei, E aí eu voltei na outra semana e eu fiquei 3 meses nesse processo. Eu ia pro Jornal do Brasil para ficar vendo as pessoas trabalharem. E aí, aos pouquinhos, na primeira semana, na segunda, ele começou a me dar umas coisas para fazer. Sabe aquelas coisas que ninguém queria fazer? Trabalho chato, que era tipo pegar um release e bater uma notinha pequenininha que ia sair lá no fim da página. Aí ele me dava pra escrever. Eu lembro que na primeira vez, no dia seguinte, eu comprei o jornal, mostrei pra minha mãe e pro meu pai, falei, foi eu que escrevi isso aqui. E aos poucos ele foi me dando mais coisa pra fazer, me botava pra sair junto com o repórter. Aí na volta, o repórter escrevia a matéria principal, eu escrevia uma matéria secundária. Eu comecei a meio que trabalhar pro jornal e eu fiquei 3 meses fazendo isso, que na época eu achei maravilhoso, porque foi uma experiência, assim, minha primeira experiência de redação. Mas pensando bem, acho que teve a ver com a sua história, porque acho que o jornal se aproveitou bastante de alguém que queria estar ali de graça, eu não ganhava nada, e ficava ali trabalhando para o jornal, fazendo os serviços burocráticos que ninguém queria fazer. A verdade era essa. Não era nem estagiário, é só uma pessoa que tá aí. Nem estagiário, eu não era nada. Então hoje eu olho pra trás e falo, beleza, foi ótimo, mas do ponto de vista do jornal foi um absurdo eles fazerem aquilo, né? Mas às vezes a gente se sujeita a esse tipo de coisa, né? Mas queria inclusive, antes da gente seguir, Flávia, levantar uma questão sobre essas coisas de trabalho e remuneração, que quando eu chamei você para dividir comigo a apresentação nessa série, você falou que queria fazer de graça. Mas claro que eu tô... Amigo, eu considero você meu amigo, né? Eu também. Não, você não me considera sua amiga, mas eu lhe considero meu amigo. A gente não precisa ter essa discussão aqui na frente dos mas outros. Eu toparia fazer. Eu gosto muito do Vida, já participei do Vida outras vezes, então é óbvio que eu faria esse trabalho de graça, assim. Aí a gente ia ter um podcast sobre escolhas éticas da carreira, em que uma das apresentadoras ia trabalhar de graça. Ia ser basicamente isso que ia acontecer. Se eu fosse aquele chefe do Jornal do Brasil, ou se eu fosse a sua chefe lá no seu estágio, no seu trabalho, eu poderia aproveitar e falar, beleza, Flávia não quer dinheiro, então vamos de graça. Não que eu esteja pagando uma fortuna, né? Porque o Vida de Jornalista tem seus orçamentos limitados. Mas trabalho jornalístico tem que ser remunerado, né? Mas se a pessoa está se disponibilizando, Rodrigo... É responsabilidade de quem contrata, Flávia, também. Você não pode aproveitar que a pessoa está querendo aquilo ali, porque a relação é desigual. Então, assim, eu que estou oferecendo, não posso me aproveitar do fato de que pela amizade você faria de graça. Pelo menos eu penso assim, mas, enfim, a gente também não está aqui nessa série para ditar regra nenhuma, né? Depois você me deu um lacre. Ai, Rodrigo, tu me odeia, cara. Ai, meu Deus. Bom, agora é a sua vez, você que tá aí ouvindo. Lembrou de alguma situação que já aconteceu contigo? Ou quem sabe tá acontecendo contigo agora? Então pensa aí num cenário, você tá começando no jornalismo, conseguiu seu estágio, tá ganhando pouco, e o seu chefe começa a pedir para você trabalhar além do seu horário, para você trabalhar num domingo, para você fazer alguma função que não estava prevista, e não foi 1 ou 2 vezes, está virando uma rotina. E aí, você se sujeita a isso para tentar ficar no emprego, ou mesmo com o risco de perder a vaga, você chama o chefe para conversar e fala que aquilo não está certo, que você não pode aceitar aquelas condições de trabalho. Se você vai engolir esse sapo e se sujeitar a trabalhar mais do que o combinado, você vai daqui pro episódio Escolha 4, Eu Aceito. Se você vai tentar dar um basta nessa situação, mesmo sabendo que pode ser um risco de perder a vaga, você vai pro episódio Escolha 5, Tudo Tem Limite. Então, vamos que esse episódio vai acabar. Pensa aí e dá um play no Escolha 4, se você aceita, ou no Escolha 5, se você acha que chegou no limite. A Flávia já tá te esperando lá. Bora!